dia e como prometido que eu ia fazer hoje uma live falando sobre o eclipse. O eclipse que vai acontecer amanhã às 4h44, 4h42 da manhã, que vai poder ser visto somente do Polo Sul, lá na Antártica, pezinho da África, bem o finzinho da África. A Austrália talvez dê para enxergar uma pontinha. Esse eclipse vai acontecer no eixo Sagitário Gêmeos, como eu já havia dito no outro vídeo, e vai principalmente afetar as nossas crenças, os nossos metas, os nossos objetivos, e aí a gente vai observar nessa live. Eu vim falar sobre as 12 casas do zodíaco. Em qual casa do seu mapa vai afetar esse eclipse? Vamos lembrar que se a pessoa tem algum planeta nos 12 graus de Sagitário, entre, vamos lá, de 9 a 15 graus de Sagitário, esse eclipse vai ter uma maior influência. Sagitário ou Gêmeos, por quê? Porque vai ter uma força maior, um momento de transformação. E principalmente as pessoas que fazem aniversário hoje, que fizeram aniversário ontem, que vão fazer aniversário amanhã, vai pegar o seu sol, é uma fortíssima influência, é um ano marcante. Existem vários tipos de astrologia. Astrologia mundial, que estuda que vai afetar o mundo, o planeta. Os eclipses eram sempre temidos na antiguidade. E a astrologia mundial, ela vai estudar e analisar o efeito do eclipse na sociedade, no mundo e no planeta. Eu trabalho com astrologia psicológica, terapêutica, onde a gente usa esses eventos astronômicos para o desenvolvimento do indivíduo, porque eu acredito que o indivíduo é que transforma a sociedade. Uma dos elementos importantíssimos desse eclipse, de modo geral e global, a gente está falando de fronteiras, está falando dos nossos horizontes e o quanto a gente está ainda olhando para o nosso umbigo e não enxergando o próximo, não enxergando o nosso papel dentro da sociedade. É importante que a gente se transforme para que a gente possa transformar a sociedade e ajudar no processo de transformação do planeta. Sagitário fala das fronteiras do mundo, fala das fronteiras das nossos valores, das nossas crenças, das nossas ideologias e das grandes dúvidas filosóficas as grandes questões que nós temos para resolver. Essas grandes questões que nós temos para resolver, elas são criadas pelos grandes filósofos, e ao longo da vida a gente digamos assim, buscando entendimento de formas diferentes de compreensão da situação, de como que as coisas estão acontecendo. Elas vêm as respostas. Esses primeiros eclipses, esses eclipses que estão acontecendo no eixo Sagitário Gêmeos, eles começaram lá na época do início da pandemia. Esse é o último eclipse nesse eixo. A gente começou agora uma série do eixo Touro Escorpião, que foi agora o passado, em 19 de novembro, se não me engano, começou. E esse aqui é o último do eixo Gêmeos Sagitário, que diz o quê? Como que a gente nosso papel na sociedade, o que a gente tem que fazer, as nossas fronteiras, a nossa forma de comunicação, a busca da credibilidade, a busca da razão e do conhecimento. É o eixo do conhecimento. Por isso foi muito colocado em pauta isso. Quais são as nossas reais fronteiras? Por isso que a gente fala, Sagitário, qual é a tua fronteira? Quais são as nossas fronteiras? Então a gente está descobrindo que o vírus não tem fronteiras, né? Então é o nosso papel na sociedade, o que a gente pode fazer. Mas vamos voltar para o indivíduo. Se a gente for olhar, como eu falei, as minhas pacientes e o pessoal que já fez mapa comigo, eu dei a possibilidade que me mandasse um direct para dizer qual a casa do seu mapa natal que vai estar acontecendo, e eu já vi se tinha algum planeta muito forte ali acontecendo naqueles graus e avisei para elas. Se você é novo e viu esse vídeo e não tem contato, me manda um direct que eu mando depois. E aí você olha direitinho qual é a casa. Mas uma das formas que a gente tem de entender aonde que tá pegando esse eclipse é tu parar e olhar para a tua vida. Mesmo que você não saiba nada de astrologia, você não saiba nada do seu mapa natal, o universo conversa com a gente, mesmo que a gente não saiba como as coisas funcionam. Se tu parar e observar na tua vida qual o setor, qual
quais assuntos que estão sendo abalados, chacoalhados e que precisam criar um posicionamento diferente, quais as grandes questões ideológicas e filosóficas que você começou a se questionar. Porque o eclipse é um apagão, é a sombra tomando conta da luz. E quando fica escuro, quando fica noite, quando fica sombra, os bichinhos e os monstros que nós temos internos, tanto das nossas crenças e dos nossos valores contra aquelas coisas que a gente tem guardadas dentro da gente, eles saem pra fora. Só que é um apagão rápido. Ele sai pra fora. Os bichinhos saem pra fora. À noite não tem os animais que saem pra caçar. Então é mais ou menos nesse sentido, como se a nossa sombra, os nossos monstrinhos internos, eles saem pra fora no momento do eclipse. Mas ele é muito rápido, então apagou, os bichinhos acharam que era noite, apagou. Eu saí pra fora. Quando eu saí pra fora, aquelas coisas, logo em seguida a luz já volta. Quando a luz volta muito rápido, a gente tem a clareza, a gente traz a percepção de que aqueles monstrinhos eles existem. Porque tu viu, ele saiu pra fora e a luz pegou ele. É como se tu acendesse a luz na hora que o bichinho botou a cabecinha pra fora. E aí, o que acontece? A gente toma consciência desses nossos monstros e dessas nossas crenças e daquilo tudo que a gente quer esconder. Porque todos nós temos crenças, temos valores e temos, às vezes, até qualidades e defeitos lá escondidinhos na sombra. E quando a gente bota a luz, a gente enxerga. E às vezes ali tem coisa boa guardada, mas a gente não faz uso. O que acontece? Cada pessoa vai acontecer esse eclipse em um setor do seu mapa natal. E se você observar a sua vida, você vai saber mais ou menos aonde que tá pegando. Porque se tu é uma pessoa que se trabalha, que se conhece, é só tu parar e refletir. O que tá acontecendo na minha vida? Qual o setor da minha vida que tá pegando? Agora, se você sabe onde é que tá o mapa, agora a gente vai falar. A primeira casa do mapa natal, o mapa natal é dividido em 12 casas. Eu vou pegar um mapa aqui. Só vou tirar o nome. Aqui. O mapa, ele é dividido em 12 casas, 12 setores da vida. Esses 12 setores, o eclipse ele acontece em um setor da vida da pessoa. Esse setor é aonde vai acontecer o tal do apagão e aonde que vai acontecer o tal dos bichinhos saírem para fora. As nossas crenças e os nossos valores. Quem tem o eclipse ocorrendo no ascendente ou na casa 1, e se estiver bem próximo do ascendente, ganha uma potência e uma forte influência e vai marcar o seu ano. Porque assim, ó, o eclipse, ele acontece perto do nodo sul. Os eclipses, eles precisam necessariamente acontecer perto dos eixos nodais. Os eixos nodais, nodo sul e nodo norte, falando em linguagem astrologia, eles representam o destino. Então tem muita coisa na nossa vida que a gente tem livre-arbítrio. E eu sou super desta vertente. Eu acredito que a gente tem escolhas. Mas tem coisas que a gente não tem escolhas, que é predestino e que tá ali, que é fatalmente a gente vai ter que olhar para aquela situação. E os eclipses, eles falam exatamente disso. O nodo sul fala do passado, aquilo que nos apega, que a gente tem que se desapegar e se soltar. E o nodo norte fala do nosso destino para frente, do futuro, para onde que a gente deve caminhar, qual é o norte, qual é a nossa direção. Esse eclipse está acontecendo no nodo sul e ele fala, e por isso que eu digo assim, a gente não tem muita escolha. Claro que algumas pessoas vai ser mais forte, outras pessoas vai ser mais suave, porque depende do mapa natal, dos planetas que a gente tem ali. Mas é algo que a gente precisa olhar para o nosso passado, para o nosso sistema de crença e para o nosso sistema de valores, porque o destino tá ali e a gente precisa se desapegar. E a gente precisa rever, a gente precisa reformular e entender qual é a nossa verdadeira direção. Porque Sagitário fala de direção, de caminho, de aonde eu quero chegar, de objetivos. E por isso que eu venho falando já há muito tempo, todo esse tempo aí, nas redes, nesses últimos meses, falando qual é a sua direção. Você hoje é uma coisa, amanhã você pode ser outra, porque chamando a atenção pra gente olhar que daqui a pouco aquela direção que você tinha certeza na vida, ela não é bem aquilo. Ela precisa ser ajustada. E quando o eclipse vem, ela vem mostrar, bota pra fora
os bichinhos, tanto qualidades quanto os defeitos, coisas que você não tinha coragem de olhar e que você precisa assumir. E é isso que tá ali dizendo. O eclipse na casa 1, no eixo casa 1 ascendente, e muito forte no ascendente ou se tiver planetas, é onde você precisa ver a sua imagem. Você precisa rever a sua apresentação, você precisa rever a sua aparência, você precisa rever como que você inicia projetos. Talvez a forma como você vem fazendo não é mais, não traz mais os resultados que esperados. E aí tá na hora de reformular essas ideias, essas formas de se apresentar. E às vezes a gente tá tão apegado a essas imagens que a gente criou da gente, a imagem que a gente quer transmitir, a imagem que as pessoas nos enxergam, que a gente não quer se desapegar. E aí o eclipse vem dizer assim, olha só, dessa forma não dá mais. Tu não vai chegar no resultado que tu quer, não traz mais os mesmos resultados e tu vai ter que olhar para essa tua imagem, tu vai ter que olhar para como tu te apresenta na vida. E às vezes isso não necessariamente seja só por uma questão, às vezes estética, mas talvez seja por uma questão profissional, emocional, conjugal, mas alguma coisa precisa ser feita. E aí, vou botar no 3G porque essa internet tá falhando. Aí você precisa cuidar da sua aparência, da sua forma de se apresentar para o mundo. E da sua forma de se apresentar não só fisicamente, mas de se afirmar, de lutar e de se posicionar perante a vida. Além do mais, a casa 1 também representa as nossas conquistas e as nossas batalhas. É a casa do guerreiro, como que eu vou à luta. Então talvez você tenha que rever a forma como você vai à luta, rever a forma como você vai para frente, como você conquista os seus objetivos. O eclipse acontecendo na casa 2, que fala das questões de finanças, fala das questões da nossa segurança e da nossa autoestima. Os efeitos do eclipse duram 6 meses. Vamos lembrar de novo que tudo depende se você tem planetas ali ou não. Mas acontecendo na casa 2, ele vai mexer fortemente na sua situação financeira, no seu bolso, no seu dinheiro e na sua autoestima e no seu valor. Você acredita? Podem acontecer realmente perdas financeiras, pode acontecer que alguém importante fale alguma coisa que baixe a sua autoestima e que mexa na sua autoestima e que mexa na sua segurança profissional, mas vamos entender que este apagão talvez seja, ou até mesmo essa dificuldade financeira, essa rever e organizar as suas finanças sejam para você entender que você pode fazer diferente e buscar uma nova direção. Talvez venha um aperto do cinto no sentido de se conter gastos, mas tu vai rever outras formas, porque casa 2 fala dos nossos talentos também, e você possa descobrir outros talentos, descobrir outra direção e ao mesmo tempo rever essa questão dessa autoestima. Será que ela estava forte mesmo? Será que essa tua autoestima estava baseada em cima de um trabalho, de uma posição que tu tinha? Ou será que essa tua autoestima tem a ver com algum relacionamento, com algum parceiro, com alguém, e agora o fim do relacionamento vai lá e te sacode e termina com a tua autoestima? Então é para rever essa tua autoestima, rever como que tá essa autoestima, porque essa autoestima não pode ser baseada nas outras pessoas, nem no quanto tu tem, nem no quanto tu ganha e quanto tu recebe. Essa autoestima tem que ser transformada e descoberta no teu valor pessoal, e aí no quanto tu é capaz de gerar. Não de gerar só na questão financeira, mas de gerar resultados na vida. E por isso, o eclipse acontecendo na casa 2, ele vem mexer com tudo isso e chacoalhar para que tu se refaça e veja de uma forma diferente. Então, vamos enxergar como uma oportunidade de ver a vida e de construir a autoestima, construir as bases e a estrutura financeira com bases mais sólidas e estruturadas. Porque a solidez, ela não tá no mundo da matéria, ela tá no mundo do indivíduo. Quando a gente entende o signo de Touro, quando a gente entende que o meu valor não tá no que eu possuo, ele tá no que eu sou. E esse é o grande aprendizado da casa 2, é o grande aprendizado de quem tem Sol de casa 2, de quem tem o signo de Touro muito forte e de quem ali o eclipse for passar, vai ser a lição do próximo 6 meses. Então,
não se abale, reconstrua a sua autoestima e o seu amor próprio, que as suas finanças vão voltar a prosperar e você vai voltar a ter o seu sustento e a sua sobrevivência da forma como você agrada. Daqui a um pouco vai ganhar até mais, mas às vezes a gente precisa perder para se reinventar. Casa 3. Casa 3 é a casa da comunicação, regida pelo signo de Gêmeos. E esse eclipse acontecendo ali vem falar da sua forma de se comunicar, da sua forma de se locomover, da sua forma de se movimentar na vida e da sua forma de ser compreendida e aprender e estudar. Daqui a pouco, talvez você esteja se comunicando e não esteja conseguindo transmitir aquilo que as pessoas compreendam. Elas não estão entendendo o que tu está querendo dizer. Tu fala uma coisa, elas entendem outra. Talvez já há muito tempo. Talvez você esteja fazendo um curso, esteja estudando alguma coisa e se dá conta de que aquele curso, o próprio apagão, por isso que eu falo do apagão do eclipse. Casa 3, vem não é isso que eu queria pra minha vida. Olha, eu tô fazendo um curso disso, mas não é isso. Porque vem um apagão, tu te dá conta que não é aquilo. Talvez você esteja fazendo algum negócio, e aí eu peço para que chamo a atenção, porque casa 3 a gente também fala de comércio e de negócio. Presta muito atenção nos seus negócios, porque talvez você esteja fazendo um negócio e esse negócio pode não ser tão assim. E quando vem um eclipse, ele vem mostrar assim, olha só, tem alguma coisa errada. Reveja este negócio. Pense e preste atenção no que tá ali que não é bem assim. Então, casa 3, o eclipse na casa 3, ele vem nos chamar a atenção a olhar para a nossa forma, tudo que tem relação com o signo de Gêmeos, que fala da nossa forma de comunicar, da nossa forma de aprender, da nossa forma de negociar e às vezes até a nossa forma de nos locomover, porque daqui a pouco é um problema com o carro, é um problema com o vizinho, é um problema com o irmão, casa 3 também fala dos irmãos, que eu tenho que vem, escurece, e eu preciso resolver, porque lembra que o bichinho sai pra fora, mas a luz logo em seguida vem. E aí eu consigo achar o caminho. E ao longo desses próximos 6 meses, você deve ter alguma questão nesse sentido que resolver e que decidir. E eu acho que assim, mais importante do que tudo isso, a gente entender que a gente pode mudar de caminho. A gente pode trocar de curso, a gente pode falar diferente com os nossos irmãos, a gente pode resolver o problema com os nossos vizinhos, escolhendo a nossa melhor forma de se comunicar, de falar e de se entender. Desde que a gente tenha coragem de rever as nossas crenças e os nossos valores, porque está acontecendo no signo de Sagitário, rever crenças e valores. Se a vida inteira tu achou que a vida tinha que ser de um jeito, agora a vida tá te mostrando que você pode fazer e que você precisa mais do que isso, se libertar, porque a gente está falando de um nó do sul, que é o passado, que eu preciso me libertar para fazer diferente. Então, reveja suas crenças com relação aos teus irmãos, com relação aos teus vizinhos, com relação ao teu estudo e a sua forma de se comunicar e de negociar. Faça diferente. Rever as crenças. Talvez aquilo que você acha errado não é tão errado assim. Talvez aquilo que tem que enxergar. E aí a gente fala dos Sagitário, fala dos olhos de águia. Olhar com os olhos de águia e enxergar a situação por uma outra perspectiva, e por isso que a gente fala de mudar as crenças, e não quer dizer que tu vai destruir o teu sistema de crenças morais, não, é só enxergar de uma outra perspectiva. Casa 4, a gente fala da família, do lar, da nossa casa, das nossas raízes, isso quer dizer pai, mãe e onde a gente se abastece, da nossa terra natal. E se estiver muito perto do fundo do céu, se você tiver ali o fundo do céu em 12 graus de Sagitário ou planetas ali, essa ênfase vai ser muito forte, muito contundente, muito marcante. Se não tiver nada, vai ser algo que vai ter alguns assuntos que você vai ter que rever, reformular e logo resolve. Não vai ter uma importância muito grande, daqui a pouco a gente até esquece. O que acontece? Mexer nas estruturas de valores. Daqui a um pouco você enxergava e tinha uma idealização de pai, uma idealização de mãe, uma idealização de lar perfeito, de família perfeita, de casa perfeita, de lar. E daqui a pouco
a idealização, a crença que tu tinha que a família tinha que ser desse jeito, ela se desmonta e os bichinhos saem pra fora. E aí você vai ter que enxergar a família, o seu lar, de uma forma diferente. De novo, trazendo os olhos de águia. Talvez entendendo que a fragilidade dos seus pais, a fragilidade do seu lar, não é perfeito e não é do jeito que tu imaginou que tinha que ser e não segue aquelas regras. Mas existe amor. E isso é muito importante que a gente entenda. O amor tem que estar por trás, o afeto. Mas talvez parar de idealizar e de trazer, de endeusar algo muito perfeito que daqui a um pouco vai se desfazer. E você precisa se reestruturar novamente e olhar de uma forma diferente. Talvez você resolva fazer alguma reforma em casa ou você está fazendo alguma reforma, alguma obra, alguma coisa na sua casa e possa acontecer, sabe, surpresas no meio da obra, que é os bichinhos saindo pra fora. Daqui a pouco tu projetou fazer X e vai ter que fazer Y, Z, lá, sabe? Obra normalmente é assim mesmo, então a gente teoricamente é algo previsível, mas daqui a pouco aconteça mais coisas que tu precisa mexer que tu não tava afim e que tu não esperava que acontecesse. Então, essa é a questão do eclipse acontecendo na casa 4. Lembra-se que se tiver planeta, vai ser mais forte, mais contundente. Casa 5. Casa 5 fala da nossa identidade, fala de como que a gente se apresenta para a vida e fala dos nossos filhos e das nossas criações, dos nossos hobbies e dos nossos lazeres. Eclipse na casa 4, daqui a pouco tu para e vê e não sabe mais quem é. Porque casa 5, desculpa. A casa 5, ela é regida pelo Sol, por Leão, pelo Sol. E daqui a pouco tu não sabe, é como se viesse uma sombra e tu sabe quem tu é. E daqui a pouco tu já não sabe mais quem tu é. Tu já não consegue mais ver a tua identidade. Tu acaba se perdendo. Nossa, eu era algo tão forte. E aí a gente vê, se tem planetas ali, são pessoas que trazem uma identidade muito forte, que trazem algo muito intenso e daqui a pouco são colocados e levados a questionar a sua identidade, a questionar, será que eu gosto mesmo disso? Será que eu quero mesmo isso? E essa realmente é uma reflexão onde a gente deve fazer constantemente e não se cobrar, principalmente para quem tem signos fixos, quem tem planetas ali que talvez sejam dos signos fixos como Leão, Touro, Aquário e Escorpião, às vezes são mais difíceis de mudar, são mais difíceis de rever suas crenças, são mais difíceis de fazer diferente. E tendo um eclipse acontecendo na casa 5, e se estiver pegando algum planeta, tá na hora de olhar e de rever, será que eu ainda sou aquela mesma pessoa? Toda a estrada, tudo que eu passei nos últimos anos, nos últimos tempos, será que eu não tenho que ajustar a minha rota? Será que eu não tenho que ver algo diferente? O eclipse vem mostrar que daqui a pouco aqueles monstrinhos que tem ali, tu descobre algum novo hobby, tu descobre algumas outras qualidades, tu descobre algumas outras características tuas que tu não conhecia e que elas vêm à luz. E que podem ser sim muito positivas, mas que podem ser perturbadoras num primeiro momento, porque causa uma dúvida, eu já não sei mais o que eu faço nem para onde eu vou. Mas eu gostei disso que eu descobri, mais ou menos nesse sentido. Casa 5 também fala das questões de filhos, e que quem tem filhos pode ser que tenha algum problema, alguma situação com algum filho que precisa resolver. E não necessariamente seja algo trágico, mas daqui a um pouco é um período de 6 meses que tu vai ter que dar uma atenção maior para aquela criança, que tu vai ter que dar uma orientação, ou para aquele adolescente, ou para aquele adulto, mas que tu precise dar uma atenção maior, que tu precise dar uma orientação. Para casa 6, e aí casa 6 que representa rotina, dia a dia, trabalho e saúde, a gente chama a atenção para quem o eclipse estiver acontecendo na casa 6, que primeira coisa, presta atenção para tua saúde. Eu não tô dizendo que vai acontecer desgraça, nem que tu vai ficar doente, nem que tu vai morrer, não tem nada a ver. Mas que às vezes a gente precisa dar uma olhada para nossa saúde, para fazer que o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo funcione de uma forma mais saudável. Então talvez tu vai ter que se dê conta ou se depare, e talvez não seja agora, pode ser ao longo dos próximos 6 meses, e se tiver planetas ali a coisa vai ser mais pegada, mais intensa, se não tiver a coisa vai ser mais sutil. Mas é rever algumas questões de saúde para que tenha um melhor funcionamento. Além disso, pode ser
também ter relação com o trabalho e com a sua rotina do dia a dia. Talvez aconteçam situações que num primeiro momento podem ser desagradáveis, sim, mas que mexam na sua rotina. Tu perca a rotina seja mexida, chacoalhada, e aquilo que tu programa não acontece, e vai ter que fazer diferente, vai ter que se adaptar, e vai ter que mudar, e vai ter que transformar, coisas que para que tenha um melhor desenvolvimento do fluxo da sua vida. Então, é mexer e chacoalhar a sua saúde, chacoalhar a sua rotina, o seu dia a dia e todo o funcionamento da sua lógica para fazer diferente, porque alguma coisa tá ali. Então, talvez a crença de que tu acreditava que tinha que ser sempre daquele jeito, que tu gostava daquela forma, você vai ter que se desapegar e olhar e fazer de uma forma diferente. A solução para se acalmar, a solução para entender melhor essas questões de saúde, inclusive, e de rotina, de dia a dia, e até profissionalmente falando, porque Casa 2 fala de trabalho, talvez algumas mudanças profissionais aconteçam, e que se você olhar com olhos de pânico e de medo, realmente pode assustar. Mas se você olhar com os olhos de quem vai... os olhos de águia, enxerga o que tem por trás, algo maior, mudar a sua rotina, talvez essa rotina seja bem mais interessante, seja bem melhor, seja diferente. E você encontre ali coisas boas nessa nova forma de viver. E por isso que eclipses não são ruins, eles apagam e nos acendem algo para nós que a gente possa fazer mudanças de padrões e mudanças na nossa vida. Mas são inevitáveis, essa é a grande diferença. Casa 7. Casa 7 fala de relacionamentos. Eu tô falando aqui de casamento, de relacionamentos longos, de namoros longos, fala de parcerias e todas as sociedades profissionais. E quando o eclipse acontece ali, tendo planetas mais intenso, não tendo planetas mais sutil, a pessoa pode ter que, como que eu vou dizer, rever a sua relação. Não necessariamente seja o fim, e eu não tô dizendo que isso seja o fim, porque para ser o fim precisa de muito mais coisa para que o fim aconteça. Precisa de muitos outros aspectos, mas é a hora de rever. É a hora de organizar, é a hora de que, como eu disse, os bichinhos saem para fora e os bichinhos da insatisfação começam a sair para fora, os bichinhos da alguma coisa desse jeito eu não quero, isso eu não aceito, eu quero diferente, e aí começam-se as negociações. Essas negociações podem levar a um amadurecimento da relação, podem levar a uma transformação da relação e podem levar a uma nova etapa, um novo patamar da relação. Mas elas precisam ser vistas e elas precisam ser olhadas, elas não podem ser ignoradas. Porque se forem ignoradas, aí sim pode ser o início do fim. E aí se construir aos poucos com o tempo e levar ao fim da relação. Mas é um momento de transformação. A transformação e a mudança e o olhar e fazer diferente, elas são inevitáveis. E por isso o eclipse, ele acorda essas questões de relação, de relacionamento, para que a gente entenda aonde que tá, o que que tá fazendo diferente, o que que tá fazendo, o que que pode melhorar. Eclipses na 8ª casa, que é a casa das grandes transformações, e a casa do signo de Escorpião, que fala de morte, de renascimento, de alquimia, de magia e de todas as forças ocultas. Quando o eclipse aparece ali, e aí a gente já tá falando de uma casa de oculto, e aí é o oculto do oculto, é como se saísse pra fora coisas ocultas de dentro de ti, muito escondidas, nas quais você precisa fazer uma reavaliação. E talvez você descubra um poder, porque a gente tá falando aqui de 8ª casa, e a 8ª casa fala também do nosso poder pessoal. Escorpião, Plutão fala do poder pessoal e da nossa autoridade interna com a gente. Um eclipse acontecendo ali, ele pode acionar questões de uma crise interna, sim, mas uma crise para que a gente se transforme e se renove em outra pessoa, que a gente descubra o poder da nossa sexualidade, que a gente descubra o nosso poder da nossa capacidade de se refazer e se transformar como uma fênix que ressurge das cinzas, que traz toda essa capacidade de mudança, de transformação e de virar outra pessoa, de se tornar outra pessoa que um dia eu sonhei. Então, assim, é uma fase de muitas transformações. Se você tiver planeta ali, eu aconselho que busque terapia, que busque ajuda, que busque alguém para te
dar suporte, porque é uma fase de realmente de virar outra pessoa, de se transformar, de descobrir uma outra parte dentro de ti que tu não conhece e que tá ali guardada. Buscar às vezes ajuda, porque às vezes a gente não dá conta de resolver tudo sozinho, a gente não consegue digerir todo esse processo. Mas se não tiver nenhum planeta marcante ali, nada pegando, só aconteceu ali, pode contar que vai ser um ano onde tu vai fazer transformações e vai fazer mudanças, mas que daqui a pouco tu não consiga entender muito bem essas transformações, essas mudanças, e aí às vezes com uma terapia ajuda. É como se tu fosse olhar pra vida de uma forma diferente, porque tá dentro da casa da morte, e não tô dizendo que ninguém vai morrer, não tem nada a ver. É questão de como se vai morrer parte de ti, aquelas velhas crenças, aqueles velhos hábitos, aquela velha pessoa que um dia existiu, ela vai se manifestar de uma forma diferente, vai renascer de outra forma, vai descobrir o seu poder pessoal, vai descobrir a sua magia e a sua energia. O eclipse acontecendo na casa 9, e aí sim é a casa do próprio signo de Sagitário, provavelmente a pessoa deve ter um ascendente em Áries, alguma coisa assim, que ela vai dizer que realmente suas crenças, sua ideologia, sua filosofia de vida vai mudar e precisa mudar. Talvez vocês tenham planos de ir para o exterior, de viajar, de expandir as fronteiras, talvez esses planos sejam bloqueados, porque o apagão, de repente, do jeito que seus planos de viagem, seus planos e projetos de expandir seus horizontes, eles precisam ser refeitos, porque do jeito como você gostaria de fazer, não vai rolar. E aí é se libertar das antigas crenças e abrir esta forma e olhar de forma diferente. Talvez você se dê conta de que suas filosofia de vida, ou seus ideais, ou o seu senso moral, ele não seja... Tu te dê conta de que ali no meio tem algumas coisas que tu faz, mas que tu nem sabia que não condiz com aquilo. Traz aquela dúvida. A dúvida do filósofo, o desconforto com relação àquilo que eu acreditava. E ter a capacidade de aceitar que tu pode mudar. Aceitar que tu pode pensar diferente. Porque muitas vezes a gente é condicionado na vida que eu sigo um jeito, uma ideologia, uma filosofia, e eu tenho que ir com essa a vida inteira. Eu não posso mudar, porque os meus valores éticos e morais, eles têm que ser sempre os mesmos. E isso não é verdade. Tu vai mudando, tu vai conhecendo, tu vai vivendo a vida e tu vai enxergando a vida cada vez de uma forma diferente. Então talvez esteja na hora de reavaliar seus sistemas de crenças, porque hoje você é outra pessoa. E talvez quando era adolescente, quando era jovem, aquele sistema de crença servia. Agora já não serve mais. Então não se limite. Abra-se. E talvez você descubra que tem mais de um lado do que do outro. Aquela polaridade que talvez você defendia, ela até que não é tão assim, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Pessoas com o eclipse ocorrendo bem em cima do meio do céu, isso quer dizer na casa 10, ou dentro da casa 10, bem em cima do meio do céu, nossa, mudanças e transformações contundentes, necessárias no seu status social ou na sua na sua visão de sucesso, na sua visão de exposição pública daquilo que você considera que as pessoas precisam te reconhecer. Acontecendo dentro da casa 10, mas sem planetas ou sem nenhum planeta próximo, ele vai realmente trazer a visão de uma mudança na sua visão profissional, naquilo que você considera como sucesso, naquilo que você considera como exposição pública, em como que você quer ser vista pela sociedade, em como que você quer ser reconhecida pela sociedade. Talvez você se dê conta que você, a vida inteira que disse que queria, conscientemente você agia de uma forma porque queria um reconhecimento X, e daqui a um pouco você descobre que tu queria o reconhecimento Y. É aquela que talvez a vida inteira se fez de humilde, não, eu não quero crescer, não, eu não quero chegar lá, e se dá conta, nossa, eu quero sim o poder, ou nossa, eu quero sim. Ou daqui a pouco aquela que batalhou pra chegar lá no alto, pra ser poderosa, quando chega no poder, diz, ai, não quero voltar.
Ou aquela que tinha a imagem de, porque aí a gente tá falando de exposição pública, de status, e que daqui a um pouco ser casada, ser mãe, ser isso, aqueles status, aqueles rótulos que tu te colocou, que um dia pra ti foram muito importantes, é como se tu te dá conta assim, bah, não é mais. Não tem mais nenhum significado isso pra mim. E aí tu precisa se ressignificar esses rótulos. E essa é a ideia da Casa 10, é os nossos rótulos que a gente quer que coloquem na gente. Casa 1 é os rótulos que as pessoas nos colocam automaticamente. E aí a nossa forma de se apresentar é que vai ditar como os rótulos que eles vão dar. A Casa 10 é como que eu quero que me rotule. Então, daqui a um pouco aquilo que eu quero já não é mais, já não tem mais importância. E aí a gente reajusta e troca. E aí mudar essa visão. E talvez aquilo que um dia tu almejou tanto, quando tu chega lá, tu chega no alto e diz assim, bah, não é isso. E aí ajusta a rota e segue. Então, não é o fim do sucesso, não é o sucesso não chegando, mas é que talvez aquilo que tu considerava como sucesso não é bem aquilo. Ele precisa ser revisto, reformulado, porque talvez apareçam outras coisas que são mais importantes e que talvez antes você não se dava conta. Eclipses acontecendo na casa 11. A casa 11 é a casa dos amigos, é a casa das nossas relações sociais, é a nossa casa de interagir com a sociedade, de fazer parte de grupos. E aí a gente tá vendo que o eclipse ali, tendo planetas mais intenso, não tendo menos, ele vai falar das nossas relações de amizades. Talvez você descubra que algum amigo não é bem amigo, talvez você se sinta, sei lá, talvez traído, talvez esperava algo das suas relações do seu grupo que você não teve, algum apoio, algum suporte, ou talvez você tivesse a necessidade, o desejo de ser incluído dentro desse grupo, de fazer parte, de pertencer a esse grupo, e daqui a um pouco quando chega lá e quando pertence, vê que aquilo não segue bem os seus ideais e a sua filosofia de vida, tem crenças e valores muito diferentes dos teus. É como se tu precisasse reavaliar as tuas relações e as tuas amizades. É como se tu precisasse reavaliar o teu papel na sociedade, o teu papel, o que tu age, como que tu trabalha perante a sociedade, aquilo que realmente é importante. Lembrem que os bichinhos saem pra fora. Então daqui a pouco tu descobre coisas dentro da sociedade, dentro do seu papel, dentro do seu lugar, que não era bem aquilo que você esperava, porque são monstrinhos, mas tu tem a possibilidade de corrigir, de ajustar e de se recolocar neste lugar. Entender, é pra mim ou não serve, eu vou buscar outros grupos que tenham mais a ver com a minha filosofia de vida, com o meu ideal e com a minha direção. Então é como se a gente precisasse redirecionar as nossas amizades e ver se aquele sistema de crenças daqueles grupos dos quais eu pertenço, eles condizem ainda com quem eu me tornei, com quem eu fui evoluindo e eu cheguei aqui, e daqui a um pouco eu vejo que aqueles amigos, eles não fazem mais sentido pra mim. E isso aí tem a ver com esse eclipse acontecendo na casa 11. Casa 12 é uma casa de entrega, é uma casa de fé, é uma casa de conexão com vidas passadas, é uma casa do oculto, onde a gente não sabe, é uma casa de finais de ciclo, mais do que isso. Então, provavelmente tem algum ciclo que você tenha que terminar, talvez você precise se recolher, talvez você precise ficar tranquilo, quieto, meditativo e entrar para dentro de si, descobrir quem é, descobrir tudo aquilo que tem guardado dentro de ti. E ela fala também do inconsciente, casa 12. E é como se o inconsciente do nosso inconsciente saíssem coisas, tu tivesse acesso a questões do teu inconsciente, que a luz vem e você tem a capacidade de olhar. E aí pode assustar ou não. Então no nosso inconsciente pode estar guardado coisas, questões, valores, crenças, ideias que tu jamais imaginou que tivesse guardado dentro de ti, mas que tá ali numa manifestação. E você tem a chance
de curar. É como se saísse para fora e tem a chance de curar, tem a chance de mudar, tem a chance de fazer diferente, tem a chance, e por isso uma fase onde talvez a gente seja levado ao recolhimento e à introspecção, para que tu seja capaz de processar tudo aquilo que está saindo para fora. É como se aquilo que a gente esconde no nosso inconsciente, ele sai pra fora. E aí tu consegue olhar, botam na nossa mão e tu diz. E aí, por isso, Sagitário, nossos sistemas de crenças e de valores, aquilo que condiz com o meu sistema de crença, aquilo que não condiz. Quais as crenças e quais os valores que eu vou botar adiante, que eu vou seguir, e quais aqueles sistemas de crenças que eu não quero. Também tem a ver com coisas escondidas do passado que podem ser reveladas, e além disso a gente fala de um setor no mapa que fala de perdão, e por isso talvez esteja na hora de a prática do perdão, de achar que assim, eu perdoei, tá resolvido aquela situação, não, tá tudo certo, já tá, não, eu não quero mais nem saber da pessoa, não, eu tô de boa com aquele meu chefe lá, eu tô de boa. Mas no fundo, por isso que eu tô falando, tira aquilo e tu descobre que não, eu não tô de boa. Não, realmente eu preciso fazer alguma coisa. Então assim, pede pra que tu olhe pra aquilo e resolva. Porque a chance, porque o que acontece? É a última casa do zodíaco. Viu que eu falei? Última casa do zodíaco. Caiu o telefone do tripé. Que susto. É como se fosse pra gente encerrar um ciclo e recomeçar um ciclo novo. E aí é isso que a casa 12 fala. Tu precisa se libertar do passado para que tu possa começar um novo ciclo. Então é isso. Esse é a minha... dessa vez eu resolvi fazer diferente. Normalmente eu faço rituais, eu passo formas de meditar, formas de refletir. E essa foi a minha ideia, esse eclipse, que a gente possa ver qual é o setor da nossa vida que está acontecendo, que vai ser afetado, e aí sim fazer as devidas reflexões, porque a gente está falando de crenças e de valores que a gente está apegado, e qual é o setor da nossa vida que a gente precisa se desapegar dessas crenças, se desapegar do passado, para que a gente faça diferente, realmente transforme o nosso próximo ano, transforme a nossa vida e transforme a nossa realidade, porque sim, nós somos responsáveis pela nossa realidade hoje. E os eclipses, eles falam de coisas que são inevitáveis, que são destino e que a gente não tem como fugir. E se a gente não tem como fugir, a gente só tem uma alternativa. É olhar de uma forma diferente, é colocar os olhos da águia, o óculos da águia e enxergar sobre uma perspectiva diferente para poder sobreviver ou aceitar ou entender melhor a situação e se magoar menos, se afetar menos, mas trazer essa compreensão, porque na verdade está tudo certo. Tudo que acontece na nossa vida é para melhorar, mesmo que num primeiro momento aos nossos olhos pareçam ser algo ruim, mas que na verdade é algo para ajustar e para que a gente possa subir e ficar cada vez melhor. Então, não se assuste se a sua vida tá meio caótica, porque é um caos que traz uma nova ordem. A cura, ou de repente a solução para esse caos, é olhar a vida de uma forma diferente. E às vezes a gente sozinho é muito difícil da gente conseguir aceitar essa nova perspectiva. Se você quiser agendar seu mapa natal, ainda temos alguns horários em dezembro. Não deixe para a última hora, porque a agenda tá ficando conturbada, e estou à disposição para tirar alguma dúvida. Se você quiser saber em qual casa do seu mapa natal tá acontecendo o eclipse, me manda um direct com seus dados, nome, data de nascimento, cidade natal e horário, que eu consigo dizer em qual casa. Se não tiver horário, eu não consigo dizer qual é a casa. Mas se você não tem nenhuma dessas, não tem um horário, então é só parar, sentir e refletir. O que tá pegando na minha vida, certo? Até mais. Se você gostou desse vídeo, curta, encaminhe para os seus amigos. Eu espero que tenha contribuído para o seu processo de transformação e de mudança de crenças e de valores. Até mais.